Senhor Jesus. Aleluia! Oh Senhor Jesus, graças ao Senhor. A palavra dessa semana mexeu muito conosco, né? No decorrer dessa semana, durante todos os dias, né? Desde da segunda-feira, né? Mexeu bastante conosco. A segunda-feira fala que a aparição, né, do Deus da glória, ela tem que resultar em nós o erigir de um altar. Ela tem que resultar num altar. Oh Senhor Jesus. E nós não podemos compreender isso, irmãos, se nós não nos reportarmos à origem das palavras, né? Nós vemos que a mensagem é a esperança da glória de Deus. Mas o que é glória de Deus? Qual a nossa expectativa? Qual que é a nossa verdadeira esperança? Se nós não conhecemos a glória de Deus, não há como esperar. Esperar como, se nós não sabemos o que? Senhor Jesus. Aí quando nós voltamos à palavra do Senhor, que é muito rica, segundo o livro de Crônicas, né? Aí o povo de Israel pôde experimentar a glória de Deus. E a palavra diz que a glória de Deus encheu toda a casa. Depois que todo o povo terminou de orar, a glória de Deus encheu toda a casa. Depois que Salomão orou, a glória de Deus encheu toda a casa. E nós sabemos que aquela casa, o templo de Deus, era apenas figura da verdadeira realidade. Hoje nós somos santuário de Deus. Santuário de Deus sois vós. Casa de Deus é cada um de nós. Deus habita em nosso espírito. Vamos falar? Deus habita em meu espírito. Mais uma vez. Deus habita em meu espírito. Eu preciso ter convicção disso. E Deus habita. Deus não está apenas como inquilino. O inquilino, muitas vezes ele aluga apenas um cômodo, né? Uma salinha, não é? Um comércio. Mas quem habita, quem mora de fato, ele tem governo sobre toda a casa. É isso que o Senhor quer para mim e para você. É por isso que o Senhor está mostrando para nós, agora, o vislumbre da sua glória. Nós ainda não sabemos, e ainda não vamos saber o que é a glória de Deus. Nós ainda não sabemos, mas também não vamos saber. Porque a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que é a sua glória. Qual que é o último processo da salvação? A glorificação. Esse é o último processo, é onde o Senhor está pleno. A glória é algo que enche, é algo que preenche, é algo que inunda, né? Nesse texto que nós vimos aqui no orar ler aqui, nós vemos que nem os sacerdotes podiam entrar, que a glória havia ocupado toda a casa, havia tomado governo sobre toda a casa. Oh Senhor Jesus. E nessa semana, com essa palavra, o Senhor quer tomar governo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. Oh Senhor Jesus. Eu estava compartilhando ali com Etienne sobre a oferta da África, né? Quantos de nós às vezes se sentem inúteis na nossa trajetória na vida da igreja, né? E até na nossa trajetória no ofertar, né? Acha que é tudo mecânico, mas não é, irmãos, não é. Você não se lembra de quando foi a sua primeira oferta para a África. Como eu não me lembro, outros não se lembram, mas o Senhor, Ele tem tudo no seu coração. O Senhor sabe tudo, todas as coisas. O Senhor usa tudo e todos para trabalhar a pessoa dele para dentro de nós. Essa vida divina que um dia entrou para dentro de mim e de você, nos dando vida, nos vivificando, nos tirando da nossa morte e nos introduzindo na vida dele. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos ressuscitou. Oh Senhor Jesus, esse é o Deus da ressurreição. Ele ressuscitou a mim e a você. Às vezes você pensa apenas fisicamente, né? Apenas fisicamente. Você fala, não, eu ainda não passei pela morte, então ele não me ressuscitou. Mas o Senhor quer mostrar algo elevado, algo espiritual, algo do campo espiritual. Senhor Jesus,
Oh, Senhor Jesus. Certa vez o Senhor Jesus estava para ir na casa de um amigo em Betânia, né? Ali havia morrido Lázaro, e ali estava Marta e Maria, né? E ali o Senhor apareceu para elas, e Marta falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, né, ele não teria morrido. O Senhor falou: eu sou o Deus da vida, o Deus da ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor mostrou todas as coisas para ela. Mas logo depois ele falou assim: onde é que está o morto? Ela falou: ah, Senhor, cheira mal, já tem 4 dias. O Senhor falou para ela assim: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Oh, Senhor Jesus. Então a glória de Deus não é algo visível, é algo do executar do Senhor, do executar de Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Oh, Senhor Jesus. Quando Abraão subiu o monte Moriá para sacrificar o seu filho, né? E ele estava ali com o cutelo, estava com fogo, porque tinha que levar fogo, não tinha fósforo, né? Então você tinha que levar fogo. Ele estava com fogo, estava com o cutelo, estava com a lenha, né? E o filho subindo, o filho ajudando, certamente já tinha uma idade de um jovenzinho, né? Subindo com ele. E ali, o filho virou e falou assim: pai, aí está o fogo, está o cutelo, está a lenha, e o cordeiro? O Senhor falou para ele: Jeová Jirê, Deus proverá, Jeová Jirê. Então é dessa forma que o Senhor quer que nós o conheçamos, como Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que provém todas as coisas, segundo a nossa necessidade. Graças ao Senhor, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. E essa semana, irmãos, nós percebemos que o trabalhar do Senhor é um trabalhar que nós não podemos desistir. Os hinos que nós cantamos falam de aqui permanecer, né? Permanecer na videira, atado à vide, né? E na vide permanecer. Mostra que o Senhor precisa de um tempo para trabalhar a pessoa dele em nós, não é isso? Nós falamos muito de Abraão essa semana, falamos do pai da fé, mas ele não nasceu com aquela fé foi sendo forjada nele dia após dia, experiência após experiência com o Senhor. Quanto mais ele ouvia o falar do Senhor, mais era acrescentada a pessoa do Senhor nele, porque mais ele poderia crer no coração e confessar com a boca a respeito do Senhor. Graças ao Senhor. Essa foi a história, né? Quando Abraão, ele saiu de Harã, Abraão estava com 75 anos, quando ele saiu de Harã, né? Nós sabemos que quando o Senhor exigiu Isaac, ele já tinha mais de 100 anos, né? Que o Senhor deu Isaac para ele quando ele tinha 100 anos, só aí já tinha passado 25 anos, 25 anos, irmãos, para ser forjado nele essa fé, né? E olha que ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, certamente, né? Ele não levou essa execução, porque foi o seu pai que o havia tirado de Ur dos Caldeus, né? Mas de Harã foi ele que decidiu, ele escolheu. Então quando ele saiu de Harã tinha 75 anos, quando Deus deu para ele Isaac, ele tinha 100 anos, né? Certamente esse tempo todo foi o tempo que o Senhor trabalhou nele, 25 anos, depois deve ter trabalhado nele mais uns 10 anos, possivelmente, uns 35 anos, para que a fé verdadeira fosse gerada nele. Às vezes nós queremos chutar o balde, irmãos. Às vezes o Senhor apareceu para você em um determinado momento, e você creu no Senhor, recebeu o Senhor, só que você não o viu como o Rei da Glória, como o Senhor da Glória, como a glória de Deus aparecendo para você. Aí você fica assim: Senhor, aparece a sua glória para mim, precisa aparecer para mim o Deus da glória. O Senhor já apareceu para você, apareceu para mim e para você, quando Ele nos desarraigou desse mundo perverso, quando Ele nos libertou do império das trevas,
e por meio do seu Filho nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Graças ao Senhor. Então o Senhor, Ele já apareceu para mim e para você. Só que nós precisamos aprender a conhecer o Senhor. E para aprender a conhecer o Senhor, nós precisamos aprofundar-nos em conhecer esse Senhor maravilhoso, por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra, pelo seu falar, vai sendo forjado em nós esse Deus da glória. Esse Deus da glória que um dia apareceu para mim e para você, vai sendo forjado em você, como sua realidade. Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Lembra, irmãos, nós somos filhos desse fundamento, dessa base de Abraão, não é isso? Filhos da fé. Nós somos filhos da fé. Somos filhos da fé. Aleluia, vamos repetir? Somos filhos da fé. Graças ao Senhor. Verdadeiramente nós somos filhos da fé, porque nós não tínhamos, mas foi gerada em nós. Temos experiências como Abraão teve. Ao momento que nós começamos a ouvir o falar do Senhor, essa palavra foi entrando em nós. O nosso coração ardia, ainda que não compreendíamos, mas o nosso coração ardíamos. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Né? Eles conversaram com o Senhor ali, não entendiam, não conheciam o Senhor, mas depois que o Senhor foi, eles falaram, não era esse que o coração nos ardia quando Ele falava? Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, precisamos aprofundar a conhecer o Senhor de fato. Senhor Jesus, conhecer o Senhor, crer, receber, oh Senhor Jesus, e reconhecer esse Senhor como Deus da provisão, como aquele que nos providencia todas as coisas que nós precisamos. Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece a sua necessidade. Irmãos, mas o Senhor não é imediatista. O ser humano, ele é imediatista. Ele procura a satisfação de si mesmo. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Naquele momento em que Abraão foi chamado, irmãos, o mundo era cheio de corrupção. A geração naquele momento procurava satisfazer a si mesmo. Tinha um que representava essa população, essa humanidade ali, né, que era Nimrod. E Nimrod, ele queria se evidenciar, né, queria crescer, queria tornar célebre o seu nome, né? E aí ele conclamou os povos, né, todos os homens, para que viesse, para que tornasse o nosso nome célebre. Mas qual o nome que estava ali, fixado ali naquele tijolo? Era o de Nimrod, não é isso? Senhor Jesus, nós sabemos que no meio de uma geração perversa e corrupta, o Senhor aparece como luz, para mim e para você. Senhor Jesus, irmãos, não se sintam inúteis pelos anos que vão se passando na vida da igreja. Talvez você não tenha visto ainda a transformação em você, mas eu te falo que o Deus da glória apareceu para você. O Deus da glória não só apareceu para você, como Ele se infundiu para dentro de você. Ele colocou em você algo tremendo, essa vida divina, que é a glória de Deus. Mas essa vida divina, ela quer inundar todo o teu ser. Ela quer encher, ela quer preencher todos os espaços, para que um dia seja totalmente saturado o seu espírito, alma e corpo. Graças ao Senhor. Oh Senhor Jesus. A transformação, irmão, é algo que vai se dando metabolicamente, dia após dia. Quanto mais eu me achego ao Senhor, mais Ele se achega a mim. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Essa é a palavra do Senhor. Às vezes nós ficamos esperando algo de fora, algo do mundo exterior, mas o Senhor está trabalhando algo interiormente em mim e em você, por meio do seu Espírito, por meio desse tesouro maravilhoso que Paulo fala, um tesouro em vaso de barro. Eu sou um vaso de barro, mas eu tenho um tesouro dentro de mim. Essa semana eu tive compartilhando com uma irmã e eu estava falando para ela, pensa bem, um diamante preciosíssimo, em qual embalagem você vai colocar ela?
Em qual embalagem você vai colocar essa joia preciosa, né? Esse bracelete de diamantes? Aonde que você vai colocar? Qual o tipo de embalagem que você vai colocar? Irmão, reflita isso e veja que você é importante para o Senhor, que o Senhor valoriza você, entendeu? Tal qual estou, não importa qual a maneira que você venha, não importa qual a maneira que você esteja, a transformação, ela é de dentro para fora. O Senhor já está dentro de você. O princípio é eu crer e receber o Senhor. Quando eu creio e recebo o Senhor, eu tenho que ter convicção que o Deus da glória habita em mim, habita em meu espírito. E essa glória que vai inundar toda a terra, irmãos, ela precisa saltar de mim, ela precisa sair de mim, ela precisa inundar o meu ser. Lá no Salmo 23, o Senhor fala aqui: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Essa é a mesa que o Senhor prepara para nós. Presença dos inimigos, que Ele prepara essa mesa. Essas são as situações, as provações, as tribulações, né? Que em meio de tribulação, eu preciso confiar no Senhor. Eu tão somente preciso confiar mais no Senhor. Oh Senhor Jesus, graças ao Senhor. E ali fala também que o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Esse cálice precisa transbordar. Nosso espírito precisa transbordar. Precisa transbordar. Nós precisamos ser saturados dessa vida divina que está no nosso espírito. Desse espírito do Deus Altíssimo que está no seu espírito. Precisa ocupar todo o espaço. Essa é a glória de Deus. Esse é o Shekinah. A glória de Deus que preenche toda a casa. Oh Senhor Jesus, esse Senhor está dentro de mim e de você. Não limite esse Senhor, creia tão somente. Se creres, verás a glória de Deus. Foi isso que o Senhor falou com Marta. Marta, já não falei eu contigo? Se creres, verás a glória de Deus. Senhor Jesus, graças ao Senhor, oh Senhor Jesus. E isso vai resultar no altar. Quando nós cremos que nós recebemos, que o Deus da glória apareceu para mim, né? Hoje nós não podemos estar discursando: Senhor, o Deus da glória precisa aparecer para mim. Às vezes ao ler o alimento diário, nós estamos, né, clamando isso do Senhor: Senhor, o Deus da glória precisa aparecer para mim. Ele já apareceu para você. O único capaz de libertar você do império das trevas é essa glória de Deus, esse aparecimento de Deus, e esse aparecimento pleno. O Senhor não dosou em pequenas medidas para você, Ele se mostrou abundante para você, e quando Ele mostrou para você abundante, tudo se tornou possível para você, porque a palavra diz: se creres, aquele que crê, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Então, às vezes, você não acreditava. Não sei qual que é a situação, eu sei qual a minha situação antes de crer no Senhor. A sua eu não sei. Mas não importa. Indiferente disso, irmãos, essa multiforme sabedoria de Deus resgatou a cada um de nós. Porque o Senhor apareceu para nós de maneira plena. Para todos Ele tinha a suficiência, a necessidade para suprir, para nos libertar, para romper com os grilhões, para nos restaurar, para curar as nossas chagas, para nos dar visão se estamos cegos, para nos fazer ouvir se estávamos surdos, para nos fazer falar se estávamos mudos, e caminhar se éramos aleijados, mancos. Oh Senhor Jesus, o Senhor é suficiente, irmãos. Mas o Senhor quer que a gente veja isso como realidade nossa. Não como realidade dEle. Como realidade dEle, toda a humanidade sabe. Não é isso? Toda a humanidade sabe. O povo sabia, né? Abraão também sabia, né? O El Shaddai. Como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus da criação. Todo mundo sabe, toda a humanidade sabe. Abraão também sabia, mas Deus queria mostrar para ele mais. Deus queria mostrar para ele mais. E falou com ele, né, que ele era a provisão dele.
quando Deus fez as promessas para Abraão, mostrou para Abraão, né? Abraão estava triste. Quando o Senhor encontrou com Abraão novamente, lá no capítulo 13 de Gênesis, encontrou novamente com Abraão. Abraão estava triste. Ele falou: por que está triste? Ele falou: ah, Senhor, né? Eu vou ficando velho, um casal de idosos, e o Senhor prometeu, fez a promessa, né? E meu servo Eliasar é que vai ser, o Damasceno, é que vai ser o meu descendente. O Senhor falou: não, de forma alguma, é do teu ventre, é filho seu, é da tua descendência, né? Ó Senhor Jesus. E quando ele falou que era da descendência dele, ele deu uma injetada, né? Uma injetada de Deus para dentro dele, da provisão. Ele falou: ó, não é seu, você pode não ter capacidade, mas eu vou dar. Eu vou mostrar para você que eu sou suficiente para dar a você. Ainda assim, o que aconteceu? Mais um tempo depois, Sara falou: ah, eu estou velha. Aí já era Sara, né? O Senhor precisava aparecer para Sara também como o Deus provedor, né? Só Abraão estava conhecendo. E aí, Sara falou com ele: não, fica com Agar, que é minha serva, e aí gera um filho. E aí gerou Ismael. 13 anos se apartaram de Deus. 13 anos ficaram longe da presença de Deus. Mas depois desses 13 anos, Deus voltou novamente e falou com Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Não tem como, irmãos, eu ter perfeição, eu buscar perfeição, se não for andando na presença do Senhor. E não é algo instantâneo, não é algo motivado apenas pelo querer, pela vontade, mas é algo que sai do trono de Deus, é algo que procede de Deus, porque se deixar ser conduzido para o que é perfeito, é algo de Deus para Deus. Como que nós vamos fazer para gerar um filho de onde não tem semente? Oh Senhor Jesus, né? Tá velho, tá passado, não é isso? A esposa já está velha, o marido está velho, não é assim? Mas Deus é provedor, é o Jeová Jireh, é aquele que provém, que providencia todas as coisas segundo a necessidade. Oh Senhor Jesus. Então depois de 13 anos, aí Deus veio e falou isso para Abraão. E ele falou: e daqui 1 ano virei para ti novamente. E aí com 100 anos, Deus deu Isaque para Abraão. Oh Senhor, algo maravilhoso, né? Aí Sara, né, a palavra fala que ela riu. Ela estava ouvindo e ela riu. Porque ela falou: como, né? Como? Né? E a Sara riu. Mas ali ela começou a conhecer o Deus da provisão. Graças ao Senhor. Então esse Deus da provisão, Ele quer manifestar a mim e a você, irmãos. Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua pretensão? Qual que é a sua expectativa? Talvez ninguém saiba, somente você, mas Deus sabe. E Deus está providenciando isso em você. Mas isso não é garantia que Ele vai fazer para você. Isso é garantia que Ele vai forjar em você o Deus da provisão. Ele vai forjar em você a fé de Abraão, a fé que fez com que ele cresce, e que ele subisse o monte Moriá, crendo que Deus proveria para si o sacrifício, e que mesmo que tivesse que imolar o seu filho Isaque, que Ele é o Deus da ressurreição, e poderia trazê-lo de volta. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Esse Senhor é maravilhoso, irmãos. Nós devemos aprofundar em conhecer e reconhecer esse Deus da provisão e adorá-lo, né? Isso precisa resultar em nós em adoração. Adorá-lo não é simplesmente levantar os nossos braços ou louvar, né? Ou bater a boca no pó, né? Como o povo de Israel. Mas adorá-lo, irmãos, é cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Nós vemos que
quando ia subindo para o Monte Moriá, e ali Abraão falou com seus servos, ficai aqui, segurai os animais, que eu e o rapaz vamos subir, e depois de adorar ao Senhor, nós voltaremos. Então o que ele foi fazer lá em cima? Adorar o Senhor. E adorar o Senhor é o quê? Cumprir o objetivo, o propósito de Deus nas nossas vidas. Oh Senhor Jesus, graças ao Senhor. A cada dia, irmãos, que nós nos dobramos diante do Senhor, a nossa dura serviço, o nosso coração se volta ao Senhor, pelo invocar o nome do Senhor, pelo crer, pelo confessar ao Senhor. Oh Senhor Jesus, nós podemos saber que nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Nós estamos nos aproximando do Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos, mais o dia do Senhor se aproxima. Graças ao Senhor, mais próximos estamos agora de quando começamos. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ler alguns versículos, irmãos. Provérbios 8:35. Provérbios 8:35. Senhor Jesus. Porque o que me acha, acha vida, e alcança favor do Senhor. O que me acha, acha vida, e alcança o favor do Senhor. Isaías 55:6. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, o momento de buscar o Senhor enquanto se pode achar. E o que acha o Senhor, acha a vida, e alcança o favor do Senhor. Graças ao Senhor, aleluia. Nada procede de nós, irmãos, nada procede da nossa eloquência, entendeu? Ou da nossa motivação, ou do nosso esforço, mas tudo provém do Senhor. O nosso caminho é apenas achá-lo, mas para achar nós precisamos buscar. Aquele que busca, acha. Aquele que busca, acha. Graças ao Senhor. Aquele que procura, encontra. Oh Senhor Jesus, graças ao Senhor, nós podemos buscar, Senhor, buscar o Senhor, conhecê-lo na intimidade, conhecer o Senhor. Por um lado, irmãos, o contato do Senhor foi para Abraão, foi para ele conhecer ele individualmente. Mas nós percebemos que ao longo da história, que o Senhor não queria apenas trabalhar nele individualmente. Por um lado, o Senhor estava trabalhando em Abraão a fé, mas ele também precisava trabalhar em Sarai, ele também precisava trabalhar em Isaac, não é isso? Por um lado, ele foi trabalhando, ele trabalhou em Agar, né? Quando ele encontrou no deserto, né? Ele apareceu para ela, né? Senhor Jesus, o Senhor quer trabalhar também na coletividade, irmãos. Por um lado, ele quer trabalhar individualmente a sua fé, mas essa fé, ela vai alcançar também a coletividade. Abraão foi abençoado por Deus pelas suas promessas, porque ele ouviu, creu e recebeu, e caminhou. E ali havia uma pessoa que estava com ele, mas que não ouviu, não pôde crer, também não pôde receber. Não é isso? Que era Ló. Não foi isso? Mas Ló, se você olhar a vida de Ló, Ló estava sendo abençoado. Não estava sendo abençoado, irmãos? Ló estava sendo abençoado. Enquanto Abraão crescia, né, e prosperava na vida, com bens, com rebanho, com tudo, Ló também prosperava, crescia, era também abundante. Estava alcançando ali o favor de Deus. Não achou o Senhor, mas estava alcançando o favor de Deus. Até o dia em que Ló abandonou o fator da bênção. O fator da bênção na vida de Ló era Abraão. Às vezes, irmãos, nós não valorizamos isso em nós. Às vezes o fator de bênção na sua casa é você.
Às vezes é sua esposa, às vezes é seu marido, às vezes é seus filhos, e você não quer conviver com aquilo, quer se afastar, quer fazer como Ló, escolher uma campina. Campina é uma planície, né? É mais plano, mais bonito, tem uma visão mais, né, mais farta. Senhor Jesus, até parece o Éden, né? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, não escolha a campina, escolha permanecer junto do fator de bênção. Se você não se sente ainda capacitado e habilitado para ser inundado totalmente, plenamente dessa glória, irmão, mas não abandone o seu irmão, não abandone o seu GFCM, não abandone a sua família, não abandone a vida da igreja. O viver da igreja é o fator de bênção na nossa vida. O viver da igreja é o fator de bênção na nossa vida. Não podemos escolher a planície. O mundo é a planície. É tudo fácil, não é isso? É mais fácil. É mais fácil. Eu vou viver, né? Como os outros vivem, né? Todos vivem. Senhor Jesus, livra-nos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, e nos mantenha arraigado na videira verdadeira. Romanos 11 fala que nós estamos enxertados na raiz da oliveira verdadeira. Senhor Jesus, o segredo, irmão, é permanecermos ali, arraigados, presos, né? Atados à vide, porque a seiva da oliveira verdadeira, ela vai permeando todo o nosso ser. Quando ela passa, igual o nosso sangue, né? Qual departamento, qual compartimento do nosso corpo que o sangue não permeia? O sangue passa por toda a extensão do nosso corpo. Assim também é a seiva da oliveira verdadeira, que permeia todo o nosso ser, e ela quer ocupar todo o seu ser, ela quer limpar, e ela quer produzir a vida de Deus em cada um de nós, mas produzir de maneira plena, de maneira completa. Se você ainda não se sente como a oliveira verdadeira, irmão, não chute o balde, não chute o balde, aguarde no Senhor. Eu não sei quanto tempo que o Senhor vai trabalhar isso em você, mas Ele vai trabalhar em você. Durante todo o tempo o Senhor vai injetando em você vida, 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 vida. E o que você vai acontecer com você? Você vai ganhar, vai ser um ministro de vida, vai ter um ministério da vida. Graças ao Senhor, graças ao Senhor, pela palavra dessa semana. Graças ao Senhor, que o Senhor está mostrando para nós um Deus provedor, o Jeová Jireh. Não vamos conhecê-lo apenas como o grandioso Deus, como o poderoso Deus, como o Deus da criação, mas vamos conhecê-lo como Deus que habita em meu espírito e que é o Jeová Jireh. Ele quer preencher, inundar o seu ser, ocupar todo o espaço. Toda a vida do Senhor precisa pulsar em mim e em você, e nós seremos fatores de bênção para todas as pessoas que nós contatarmos. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar agora, vamos abrir o microfone agora para compartilharmos a palavra da semana.